Você sabia que 37% da população brasileira convive com dores crônicas? Esse é um dado da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. E no inverno, em dias mais frios, essas dores costumam ficar ainda mais intensas. E a fibromialgia merece atenção especial durante o inverno, viu? Pois se trata de uma síndrome dolorosa com diversas manifestações. Para falar sobre esse assunto, eu converso a partir de agora com Marcelo Valadares, médico neurocirurgião do Hospital da Unicamp, em Campinas, e também no Albert Einstein, em São Paulo. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, seus telespectadores. Bom dia, doutor. Bom, vamos começar explicando o que é a fibromialgia, quem acaba sendo mais acometido com essa dor tão intensa e crônica, né? Explica pra gente, doutor. Fibromialgia é uma doença, e ela é uma doença da percepção de dor, onde as pessoas que têm fibromialgia sentem muito mais dor do que as outras pessoas. E muitas vezes essa dor vem de locais onde não há qualquer problema, ou seja, ela não tem uma lesão no músculo, não tem uma lesão na articulação, mas a própria sensação de toque ou de pressão pode causar dor. Além disso, a fibromialgia está relacionada a dificuldades do sono e a questões emocionais, como, por exemplo, um transtorno depressivo e um transtorno de ansiedade. A fibromialgia é uma doença muito comum. Ela afeta até 1 em cada 20 ou cada 30 pessoas e ela é muito mais frequente em mulheres e homens. É espantoso, mas pode chegar até 10 vezes mais frequente em mulheres que homens. Doutor, e algo explica o fato das mulheres terem ter uma tendência maior a sofrer com essa doença? E também queria que o senhor já falasse a respeito do frio. O que explica a fibromialgia, essa dor ser mais intensa, né? A fibromialgia pedir um cuidado especial, digamos assim, em dias mais frios? Em relação à predominância do sexo feminino entre os pacientes com fibromialgia, o que se atribui sempre, o que se investiga em primeiro lugar é a relação disso com os hormônios sexuais femininos, né? Os maiores índices de estrógeno e progesterona. Depois disso, talvez a relação com a gestação ou eventualmente até com a menopausa. No caso da fibromialgia, nós ainda não temos um elemento que a gente diga essa é a causa da diferença. O que nós temos é o dado e algumas pesquisas em andamento tentando descobrir exatamente o porquê. Em relação ao inverno, a piora da dor, principalmente das dores crônicas, isso não é exclusivo da fibromialgia. Qualquer pessoa que convive com dor nota que em dias frios a dor ela aumenta, a percepção de dor aumenta. Isso tem a ver com diversos fatores. Uma das causas seria o efeito do frio na nossa musculatura. Os músculos eles têm uma tendência a se contrair, enrijecer em dias mais frios. Isso diminui a nossa mobilidade, isso aumenta a percepção de dor. O próprio clima frio faz com que a pressão sobre as articulações aumente. Então, uma outra coisa que frequentemente dói no frio são as dores articulares, né? A gente sempre tem aquela história de uma vizinha ou de uma conhecida que diz que vai esfriar ou vai chover porque ela sente que o joelho dói. Isso não é inteiramente mentira, né? Isso realmente pode acontecer. Existe também a questão de ficarmos menos ativos em dias frios, ou seja, a gente tende a se recolher, a não sair, a fazer menos exercício, o que contribui para a dor também. Então, o ideal, mesmo sendo difícil para muita gente, é quem sofre com dores crônicas principalmente, mesmo em dias mais frios, deixar as cobertas e dar aquela movimentada no corpo. É necessário até para aliviar tanto incômodo, doutor? A gente sabe que é difícil, mas é muito importante. A atividade física para, por exemplo, a fibromialgia e, obviamente, para outras dores, desde que entendendo a limitação de cada pessoa, ela é uma das coisas que mais vai ajudar a diminuir o sintoma e, às vezes, até a tratar a causa daquilo. O exercício físico é muito importante para a saúde, seja a saúde cardiovascular, seja a saúde articular, seja a saúde muscular. Certo, doutor. Falando agora a respeito, o senhor trouxe a questão do exercício físico, que é fundamental, né, nesse processo. Existem outras alternativas ou outras coisas que podem ser acrescentadas nessa rotina desse paciente para aliviar essas dores, especialmente quando elas estão ali mais intensas? Sim.
O tratamento da fibromialgia, nós chamamos ele de multidisciplinar, como são várias áreas, ou disciplinas, ou especialidades envolvidas, e não somente especialidades médicas. A parte médica, além de estabelecer o diagnóstico e orientar o acompanhamento do tratamento, envolve medicação, remédio. Então, a pessoa com fibromialgia, ela normalmente vai utilizar uma medicação contínua ao longo do tratamento, e essa medicação, independente da categoria, visa diminuir a percepção de dor. Ela pode precisar de outros tratamentos pontuais em períodos em que a dor aumenta, se agudiza, né? E, além disso, é recomendado a esses pacientes o exercício físico que nós mencionamos, e muitas vezes o acompanhamento psicológico, a terapia psicológica, porque além de a fibromialgia estar relacionada a problemas de depressão e de ansiedade, a percepção da dor e a maneira como nós lidamos com a dor ou a nossa doença, isso é muito importante no tratamento, né? Conhecer o nosso corpo, conhecer como ele reage, seja a estímulos físicos ou estímulos emocionais, que nós sabemos que também estão envolvidos no problema. Por isso que o tratamento multidisciplinar é tão necessário nesse processo, doutor? É indispensável. Pouco provavelmente nós vamos conseguir um bom resultado se a pessoa simplesmente tomar remédio, né? O remédio, ele é um adjuvante, ou seja, ele auxilia no tratamento, mas ele sozinho, ele não vai resolver, não vai curar e não vai impedir que a pessoa viva confortavelmente. Nós precisamos de uma mudança de estilo de vida, apoio psicológico, buscar melhorar como um todo o seu corpo. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, por essas orientações, né, que o senhor trouxe para a gente aqui no Edição Manhã. Quero agradecer mais uma vez a sua presença e falar, é claro, que o nosso espaço aqui está sempre aberto para as suas informações. Doutor, muito obrigada. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Eu conversei com o neurocirurgião Dr. Marcelo Valadares sobre fibromialgia e é claro que você pode rever esse nosso bate-papo no nosso canal do YouTube. O endereço já está aparecendo aqui na tela para você. Reveja e, é claro, como eu sempre falo para você aqui, compartilhe. Sempre tem alguém que precisa dessas informações, né?